Pois bem, senhoras e senhores, estamos aqui nesse final de tarde maravilhoso, fora dos estúdios da Vale TV. Estamos inaugurando, entre aspas, o nosso Estúdio de Verão 2021. Aqui a gente pode dizer que alguns programas ainda serão gravados. Tô brincando, mentira. Isso aqui é a propriedade da minha família aqui em Tramandaí. Hoje eu tenho a honra, né, Rodrigão, de abrir as portas, mais com bermuda, mais à vontade, até com uma camisa polo, sem camisa social, para esse momento tão especial. Tu e o Max, que né? é o verão. Eu vi o Max, o cachorrinho que estava no colo do Rodrigão aqui até agora há pouquinho. É uma loucura, uma loucura. O Alisson, nosso querido operador, estava aqui na frente e viu. É relação de amor os dois. Bom, estamos aqui nessa semana, primeira semana de fevereiro, e que promete, porque fevereiro indica retomada econômica, seja da matriz econômica do Vale dos Sinos, da matriz econômica do Rio Grande do Sul e brasileira. Não é mesmo, Rodrigo Stefan? Boa noite. É mesmo, Eduardo Schmitz. Já passou da... Tô comigo aqui. Ah, tá com o microfone. Tô microfonado aqui, o Alisson me microfonou aqui. É muita tecnologia. Obrigado à família Schmitz que nos recebe nessa tarde, finalzinho de tarde, sol se pondo, assim, eu tô esperando que ele desça mais um pouquinho, porque ele foi se mexendo enquanto a gente conversava aqui. Exatamente. E eu fui ficando e ele veio vindo na minha direção. Exatamente. Mas em seguidinho ele tá baixando ali lentamente. E é gostoso tomar um solzinho na cara, assim, coisa boa. Mas uma... simpaticíssima e gostosa residência, Dudu, que é da tua família há muitos anos, né? Há 60 anos. Essa casa aqui atrás, eu até deixei o quadro que foi feito pelo Ernesto Frederico Schaeffer em 1982, ali ao lado. Essa casa aqui é de 1957, essa aqui atrás que a gente está. Então ela tem aí seus 60 anos. Como é que era a volta naquela época, né? Isso aqui hoje, onde nós estamos sentados, era um campo de futebol. Depois a família adquiriu essa parte aqui, a parte lá de trás. E aí ficou essa propriedade grande, cheia de... E a presença do São Miguel, né? Exatamente. E o Seu Miguel que deixa essa maravilhosidade, esses vários tipos de flores que aqui estão plantados. Maracujá, limão, acerola, butiá, aqui tem de tudo. Aqui tem de tudo. Então, quer dizer... É um típico jardim, Dudu, da Alemoada. Porque os alemães gostam muito desse cultivo das flores. Exatamente. Né? Não que outras etnias não gostam, mas é uma presença muito frequente na nossa região, né? E é um orgulho. Desse carinho, desse cuidado com as mãos que alemães têm de maneira geral, né? E é um orgulho para esses alemães, para esses descendentes que têm esses jardins, cultivarem eles. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Esses vasos que vocês estão vendo aqui atrás da gente, amarelos, eles são de 11 horas. Todos os anos eles são replantados. Então, quer dizer, uma tradição familiar em replantar todos os anos às 11 horas. Imagino que a piscina às 11 horas da manhã estejam floridas. Exatamente. Toda vez. Agora elas estão mais, né, para dentro, mas de manhã às 11 horas sempre estão floridas. Seu Miguel não está com a gente agora, porque ele está recluso, né? Recluso, exatamente. A gente está numa estrutura montada aqui, porque a gente senta aqui, a família, né? Bem longe, né? Bem longe. Quantos metros? São uns 10, 15 metros deles. A gente senta aqui e eles sentam lá. Então, nossa conversa diária de todos os dias é sentados aqui ou um pouquinho mais para frente quando tem o sol da manhã. Que é como deve ser ainda, né? Exatamente. Porque a gente, é bom sempre lembrar que a gente está no caminho de nos libertar desse vírus, mas ainda vamos viver cenas muito tristes no nosso país, no nosso mundo. Então é importante que as pessoas segurem mais um pouquinho, se cuidem. Exatamente. A gente ainda está vivendo uma pandemia, né? A gente ainda morrem 10 mil pessoas por dia no mundo. Exatamente. Por conta da Covid. E além disso, em Novo Hamburgo, hoje foram 5 mortes. Né? É isso. E aí vale muito a gente sair. Eu moro em apartamento, moro a minha vida inteira. Vale muito sair do apartamento e vir para locais como esse, que a gente se sente muito melhor do que a gente estar em um apartamento. Então, vale muito mais a pena a gente poder sair, a gente poder curtir, a gente poder vir num jardim maravilhoso. Botar o pé na grama, descarregar energia, né? Tomar banho de piscina sem precisar se importar com 300 mil pessoas em volta. Essa é a vantagem de ter assim, uma coisa familiar, né? Uma propriedade familiar e cultivada pela família. Não vitimado pela Covid, é importante destacar isso, mas tu fez referência à morte de um importante representante do nosso calçado, né? Exatamente. Carlos Gilberto Simon, falecido nessa última sexta-feira.
aos 78 anos de idade, um dos maiores nomes talvez do calçado no país, proprietário durante muitos anos, 10 anos se eu não me engano, dos calçados Czarina, que foram um sucesso no Brasil e no mundo inteiro. E o Beto, ele tinha uma característica que eram as mãos. As mãos dele faziam sapatos, Ele era designer, né? faziam bolsas, faziam obras de arte. Vimos o Martin Behrendt postando na sua coluna, né, no seu portal, a marambaia que o Beto, que ele adquiriu do Gilberto, do Beto Simon, e que ele tem em casa, uma obra espetacular. Também vimos outras pessoas, outras referências da cidade publicarem suas mensagens falando de outras obras de arte que a gente nem sabia que o Beto fazia. Uma delas que eu fiquei sabendo no velório do Beto é que tem um edifício lá em Novo Hamburgo, Torre do Sol, na Maurício Cardoso, numa esquina, e todo mundo que passa na frente por ele vê uma escultura gigante marrom numa parede. E ela é de itens reciclados, e aquilo é do Gilberto Simon. Então, quer dizer, o Beto, além dele ser um artista no calçado, no design, na moda, ele era em coisas simples, né? Em obras de arte simples, como a gente via. Quando se faz referência a ele, se equipara ele ao Chaves, né? Ao Chaves. E ao Carrano, né? E ao Rui Spor também. Que são, mas especialmente esses que eram modelistas de calçado também. E que deram uma cara brasileira ao calçado Exatamente. mundial. Porque até então a gente era muito ditado pela moda, pelo desenho que vinha de fora, né? A produção que era realizada em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, ela era o reflexo daquilo que os gringos queriam, né? Exatamente. Do que os americanos, do que os europeus efetivamente queriam, né? E aí eu leio aqui, por exemplo, deixa eu passar aqui para cima, o relato do hamburguense Alex Jung, que foi um dos fundadores da Novo Hamburgo Seguros, e que dizia que foram amigos de juventude, jogaram tênis, foram a bailes, como estilista de invulgar talento. E aí ele cita a esposa: a minha esposa Yara sempre preferiu seus modelos, sua gentileza conosco deve ser ressaltada. E ele conta uma história: a Yara tinha um sapato dele com uma cor exclusiva. Sim, o Beto criava suas cores próprias baseadas na moda europeia. Aí a Yara não encontrava carteira na mesma cor. Um dia fomos à fábrica e o Beto falou: deixa que eu faça uma bolsa e uma carteira com o mesmo couro. Assim era o Beto. Então, quer dizer, são histórias, né? E aí o Beto, quando houve a ideia de criação do Museu Nacional do Calçado, o Beto prontamente disse que gostaria de doar as primeiras peças do Museu dos Calçados. Um grande entusiasta do nosso Museu do Calçado. Exatamente, exatamente. Hoje Então é acolhido pela nossa Fevale, né? E aí vem aquela sugestão, o Alejandro Malo. Muito pouco visitado, diga-se de passagem, né? Isso é uma coisa que o Alejandro Malo, acho que deixou muito bem ressaltado. Porque poucas pessoas sabem que o Museu Nacional do Calçado é na Fevale Campos 1, porque não tem uma sinalização. E não fazem ideia da obra que está contida lá, que não está em exposição. Exatamente. Que a dona Ida, de tempos em tempos, né? Vai mexendo nisso, tem né? Calçados lá que tem 200, 300, 400 anos de idade. São calçados antiguíssimos e que representam muito. E o Alejandro te chamou na responsabilidade. O Alejandro me chamou. Ao lado, assim, de Kleber Prodanov e de Ida Tran. Exatamente. E disse: nós temos que mobilizar uma cidade representativa da moda e do calçado em 2021 em homenagem à história destes. Porque todos se foram e todos deixaram sua contribuição e seu legado. E se essas pessoas hoje não estão mais vivas, o que elas fizeram estão vivíssimas. Seus sapatos, suas bolsas, seus modelos, isso tudo está guardado. Seu legado. E assim, uma coisa que me decepciona muito, que me deixa muito triste: não existe museu guardado. Não existe um museu com uma caixa com as coisas guardadas dentro. Tem um livro fechado, né? Isso tem que ser mostrado para a cidade. Tem um livro fechado. Fechado ele não tem valor nenhum. E aí, é claro que há uma questão de apoio para que isso seja feito, mas aí eu sugestiono que uma próxima feira, feita na FENAC, seja com esse legado. A história do calçado e o calçado de hoje. A partir de Beto Simon. Beto Simon e os outros que tu citou. A notícia do dia em Novo Hamburgo vem do Poder Público. Vem do Poder Público. Na verdade, a gente tem assim umas mobilizações bem interessantes, né? A gente está gravando isso, tá? No dia 1º. 1º de fevereiro, primeira no final semana. da tarde.
Então, quando a gente vai estar reproduzindo o programa, já vai ter passado isso. Mas Exatamente. Mas a gente está pontuando agora. É importante dizer... Porque esse assunto, com certeza, vai perpassar alguns meses ainda. Com certeza, com certeza. E a espera é que isso aconteça muito breve, né? Que isso, a data estipulada é 22 de fevereiro. Então, vamos à notícia, né? A prefeita Fátima Daut garantiu hoje que a licitação do transporte público hamburguense finalmente vai ser retomada. Depois de muito tempo, depois de mais de 30 anos de uma empresa decepcionante na atual administração do transporte público da cidade, que gerou diversos problemas para a cidade, não só problemas no andar do transporte público, na falta de álcool gel que deveria ter desde março, na falta de fiscalização do uso de máscaras, na falta de fiscalização do uso de lotação do automóvel, do carro, etc., mas os problemas internos, né, Rodrigão? Problema de falta de pagamento de imposto, de falta de contribuição com os funcionários, de má gestão da empresa. Isso é muito importante a gente citar. Essas empresas que foram riquíssimas, né, Dudu, também é importante fazer esse recorte. Essas empresas que foram muito importantes na nossa cidade, elas foram miguando com o próprio desenvolvimento da forma das pessoas usarem o transporte público, né? A gente tem que pensar que a população era uma, o serviço público era um. Essa população deu um boom, esse serviço se adequou ao mesmo tempo. Com o passar dos anos, nos anos 2000 principalmente, a gente viu a ascensão de dois fenômenos. O primeiro, a aquisição de motocicletas, de carros populares, por pessoas que até então usavam ônibus. O abandono das bicicletas, né, que fizeram com que mais gente usasse o ônibus. E com o tempo, muitas dessas pessoas, sobretudo os mais jovens, a busca dos automóveis, a busca de uma motocicleta, de um veículo que lhe desse conforto, a autonomia, né, de prontamente se deslocar por onde quisesse. E talvez se esses veículos tivessem mais conforto, né, como nós temos em outros países, vamos pegar um exemplo aqui básico, Cuba. Né? Muitas pessoas criticam Cuba, mas uma coisa que deve ser reverenciada em Cuba é o transporte público. Por isso que os carros em Cuba são tão antigos e antiquados. Claro que há condição econômica, óbvio, mas em Cuba a maioria das pessoas usam transporte público e em Cuba há transporte público para diversos locais. Mas aí eu preferi falar de Bruxelas, Dudu, onde temos veículos menores, mais ágeis. Eu pego o exemplo elétricos, por exemplo. Exatamente. Eu pego o exemplo aqui da América Latina para focar um pouco mais na realidade abaixo, né? Mas acima, ali no norte, né, do planeta. Porque a gente deveria ter que no hemisfério norte, né? Exatamente. A gente vê esses países desenvolvidos. O segundo fenômeno é esse, das pessoas não terem um carro, não terem a moto, ou até terem, mas se deslocarem de forma ágil pela cidade por aplicativos. Né? Mas aí eu acho... Os aplicativos tiraram muito do uso do transporte público. Mas aí eu acho que, concordo, mas aí eu acho que para classes mais acima que utilizavam transporte público. Não, olha só, o Alisson é um cara que sempre que ele pode, ele e o Gustavo dividem o preço do Uber e se deslocam numa distância grande da cidade, né? Alisson deve dar o quê? Os 8 km até a tua casa? Talvez mais até, 6, 7 km. E os dois juntos pagam o valor que seria a passagem do ônibus dele. Olha aí, ó. Ele falou, meu celular falou chuto. Essa foi boa. Mas é verdade. Há essa realidade da evolução. Mas daí eu acho, Rodrigão, que o transporte público tem que entrar com tudo. A gente vê, por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre tem os seus problemas no transporte público com a Carris. Mas a lotação em Porto Alegre é uma coisa que funciona muito bem. Quando a gente vai para Porto Alegre, eu, por exemplo, quando eu vou com familiares, é uma coisa de tradição já, a gente gosta muito de pegar a lotação. Mas também hoje se ressente desse modismo dos aplicativos. Mas eu acho que a lotação ela serve para isso. Ela para esses trajetos tiro, pequenos. Né? Ela é um tiro reto, assim, né? Ela não exatamente. É um micro-ônibus, exatamente. Ela é um micro-ônibus, mas não faz o trajeto de um ônibus, né? E aí eu acho que o transporte público tem que se inovar junto a isso, sabe? Falta um ar-condicionado. Exatamente. Falta ônibus mais modernos. Exatamente. Falta acessibilidade. Exatamente. Falta um Wi-Fi que funcione. Falta câmera de monitoramento, de vigilância. Falta a segurança. Tecnologia também, da mesma forma. Essa questão do agora esqueci o nome do cobrador. USB para te conectar teu celular no transporte. É isso que falta. Várias pequenas coisas que hoje, claro, um ônibus moderno está preparado para atender. E aí tu vê a passagem em Novo Hamburgo, 13,80. Me corrija se eu estou errado, se eu não me engano é 13,80. 13,80, o Alisson ali divide um Uber com
3,85. O Alisson divide um Uber com o Gustavo. R$10. Ele paga aí um pila a mais para andar de Uber. Isso. Aí tu vai botar uma tabela, ônibus contra Uber. No Uber tu tem ar-condicionado, tu tem USB, Tem balinha. tem local para botar às vezes teu celular para carregar e muitas Te vezes. pega na tua porta e te larga na outra porta. Exatamente, te Um dia larga de e te bota na tua chuva, porta. Claro que daí tem E o além preço ele é randômico, né? De acordo com E além evidentemente, o disso, fluxo. tem que haver mais uma condição, as paradas de ônibus. As paradas de ônibus de Novo Hamburgo em alguns locais são terríveis. Nada convidativas. Nada É um convidativo. convite para ser assaltado, é um convite para ser... Não tem E iluminação, aí não não estamos tem falando de Novo banco, Hamburgo, nem nada. estamos falando de maneira geral, em qualquer cidade do Brasil. Grande parte do momento, a gente tem problemas nas paradas de ônibus. Por isso que eu acho, Rodrigão, que aí a prefeitura, porque assim, a gente tem que pegar... A cidade, existem vários problemas no Hamburgo, mas a prefeitura tem que focar em algumas coisas. O transporte público é uma coisa que a prefeitura, sim, tem que focar. Aí tem que fazer uma organização. E isso é uma coisa que eu acho ridícula, sabe? Tu vê lá nas paradas de ônibus, propagandas de empresas. Mas por que não se propõe a essa empresa reformar as paradas de ônibus para que a propaganda esteja ali? A propaganda deve pagar uma estrutura melhor. Ou uma contribuição para que isso seja feito. Não Assim, adianta ter ter um painel para ter publicidade do lado também. Como E outra, o Curitiba, São conforto Paulo, do local. Porto Alegre. O conforto. Ô Dudu, mas é importante a gente destacar, né? Parece que a prefeitura não fez nada também. A prefeitura vem enfrentando esse problema há bastante tempo. O que acontece é que as empresas de ônibus que estão hoje cessionárias, permissionárias do poder público, que têm hoje a permissão de explorar o serviço, elas não estão deixando, né? Primeiro elas boicotam a nova licitação, depois, ao boicotarem e outros ganharem, elas vão lá e discutem judicialmente o mérito. Então, nós hoje não temos ainda tivemos problemas também evidentemente, de licitações que não foram tão bem feitas, que o Tribunal de Contas do Estado questionou itens dela. Então, é um conjunto, uma somatória que faz com que a gente não tenha uma renovação, que são sempre as mesmas empresas, muda nome, Exatamente. mas continuam as mesmas famílias. Não, e aí eu acho que nós temos que dizer algumas verdades, sabe? Acho que nós temos que afirmar algumas verdades. Vou dar um exemplo básico. Nós aqui na nossa Casa da Praia, temos uma pessoa que cuida e que faz manutenções na casa. Ela não gostaria de ser trocada por outra pessoa, por outra empresa. Mesma coisa ocorre em Novo Hamburgo. A Hamburguesa não quer ser trocada por outra empresa. Não quer ser trocada por outro serviço. Até porque a Hamburguesa, se ela é trocada por outra empresa ou por outro serviço, ela tem risco de ir à falência total, né? Ela não tem risco de sobreviver, porque, me corrija se eu estou errado, tem uma cidade, eu acho que na região metropolitana, que tem serviços do grupo, e não existem mais cidades que têm serviços do grupo hoje. É isso, então assim, é essa situação que vem provocando como é que eu posso dizer para vocês? As dificuldades. Usar isso, né? Não podemos usar isso como forma de aceitar que nada pode ser melhorado. Obviamente. Não, tem que ser melhorado. Né? E aí é preciso enfrentar os problemas. E eu acho que é isso que a Prefeitura de Novo Hamburgo vem fazendo. Essa insistência da Hamburguesa em vias legais, né, judiciais, São suspendendo, duas empresas, né? Principalmente. Suspendendo licitações, suspendendo certas coisas, suspendendo os processos licitatórios dentro da oportunidade. O Alisson está dizendo para te chamar o intervalo. Então, vamos chamar o intervalo, só vou concluir. E aí, então, há essa situação, esse imbróglio que a Prefeitura enfrenta junto à Hamburguesa, essa insistência de estar sempre. Vamos chamar o intervalo? Chama o intervalo. Então, o trem de opiniões do Estação Hamburgo vai dar uma voltinha nos amigos da Vale TV e volta em instantes.
trem de opiniões do Estação Hamburgo passou nos amigos da Vale TV e agora está de volta. Obrigado aos amigos da Vale TV. Né? Obrigado aos amigos Obrigado da Vale aos nossos TV. apoiadores culturais. As diversas estações. Tecnolar 30 anos, Mercator Feiras e Eventos, Brown Móveis, Central de Alarmes e os nossos parceiros da Sebratel. Obrigado aos nossos apoiadores culturais do nosso Estação Hamburgo. É uma turma, né? É uma turma. Quero ver essa turma no programa do Dudu News 2021. Então, o convite está feito. Não, tu já me disse que esse ano tu volta de um jeito ou de outro. Com certeza. Ano passado realmente ficou prejudicado, né? Ficamos muito prejudicados. A pandemia acabou com tudo. Porque o Dudu News, depois de 17 anos com 15 anos, chegou aos 16. Chegou aos 16. E aí... Tu tava pelo menos uns 17 anos com 15 já. Exatamente. Né? E agora chegou aos 16 anos. O Rodrigão tava assim com uma coisa, uma ansiedade, assim, uma loucura. Sim, porque tu só me engana, eu cada ano ficando mais velho, quantos anos tem, Dudu? Tô com 15. Todo mundo vendo tá com 40 e pouco, já 50 anos. Né? Homem meio com 87. Ô Dudu, esse cabelo 2021. O que tu achou? Tu achou que tá bom? Eu fiquei com pena do tio cortando o cabelo lá. Tu mandou uma João, foto, né? Do famoso cabeleireiro. O famoso cabeleireiro de Novo Hamburgo, né? Dos vovôs. Barbeiro. Barbeiro. Aquilo é barbeiro de verdade. Barbeiro de verdade. Que hoje é o JC, mas foi durante muitos anos do Martins, lá no sul brasileiro, né? Com todo o pessoal lá que trabalhava com ele. Quantas horas ele demorou para cortar essa juba? 30 minutos, inacreditável. Não acredito. Era muito, é um cara tava ágil. grande, né? João, ele vem, corta aqui, corta ali, corta... Tava grande esse cabelão aí. Tu tava aqui... Tava feio, né? Não, tava grande. Algumas meninas mandavam e-mails dizendo que tava bonito. Algumas meninas mandavam e-mail. Dizendo, o teu também tá grande. Eu recebo as mensagens que entram pelos meios da TV por e-mail. Por isso que eu acho que tem que cortar o cabelo. Tá na hora. Já não é sem tempo. Mas eu cada vez mais careca, Dudu. Eu é rapidinho. Na hora. 15 minutos já era. E Rodrigo Estevam, tu tem algum palpite para a data de volta do Dudu News na Vale TV? Eu acho que será em março. E é o que eu vou dizer agora. Declarado oficialmente no Estação. Eu acho que será em março, não tenho certeza. Mas daí nós voltaremos com algumas novidades, né? Não sei, né? Esperamos eu vi projetos de marcenaria lindíssimos, como novos cenários. Sonhou muito, realizou pouco. Xingão ao vivo. Mas eu concordo, eu acho que eu tenho que botar esse projeto Mas em vamos prática, lembrar, né? Na verdade, a gente não estimulou nem um pouco o Dudu para que fizesse. O Dudu fez um papel fundamental em Novo Hamburgo, na região, né, Dudu? A gente fala sobre isso brincando, mas a gente vai falar sério agora. Um papel muito importante, destacadíssimo, de levar informação para as pessoas. On moment, estava rolando, o Dudu estava lá, compartilhando, dando voz, ampliando a visão das pessoas, a informação das pessoas a partir da sua fala, a partir do seu texto, e acho que isso fez toda a diferença em 2020. Dudu News sai gigante, entra enorme em estatura, não em estrutura, em estatura moral em 2020 e sai um gigante. Tá de parabéns, eu te falei isso pessoalmente várias vezes. Né? Com certeza. E o Dudu News se torna, né, nesse 2020... o segundo ou terceiro blog mais lido da cidade. E aí vale valorizar os nomes, né, da cidade que cresceram tanto esse ano. Eu propriamente, nosso amigo e colega Martin Beira e outros veículos, como propriamente a Vale TV, que fizeram amplas coberturas de tudo que aconteceu, né? E aí a gente vê em números, 2020, 3 milhões e passa de 3 milhões de visualizações o número de acessos esse ano, né, no blog, nas redes sociais, no perfil. Então são muitas pessoas, foram uma reunião de informações, coberturas especiais, coberturas exclusivas, informações muitas vezes exclusivas, né, audiências fenomenais. A gente teve aí coberturas com vídeos de propriamente eleições, a gente fazia aqueles debates. O Covid foi a grande pauta, evidentemente, de 2020. Né? A gente fazia aqueles debates pós anúncio das bandeiras, que era muito importante, que renderam vídeos de 90 mil, 100 mil visualizações, vídeo de 3, 4 horas. Então foi um ano muito atípico. Envolvendo muita gente, né, Dudu? Tu rapidamente colocava no ar ali prefeitos, deputados, empresários, líderes classistas, outros jornalistas, né? Eu participei várias vezes, o Faleiro, o Rodrigo Giacometti, vários convidados que tu fez, que tu integrou, né? Pessoas tão diversos espectros da nossa comunidade.
para repercutir aquele momento que estava muito difícil para todo mundo. Exatamente. Né? E matérias, né? Em vários quesitos que a gente se destacou esse ano. E tu estava só com 15 anos mesmo naquele dia. Não era assim 42. Só com 15 anos. 24, 26. E correndo atrás da informação. Foi cansativo. Foi cansativo. Porque né? o Dudu ficou a maior parte do tempo fechado dentro de casa. Né, Dudu? Exatamente. O Dudu tem asma, é do grupo de risco. E claro que todos nós, né? O papai do Dudu, todos os tios, os avós e nós da Vale TV muito preocupados na exposição. Né? E era em muitos casos foram exposições que a gente não gostaria de se expor. Né? E aí eu vou dizer uma preocupação minha aqui, própria, de um fato que aconteceu. Num evento, eu acho que eu não vou citar o nome do prefeito eleito, né, para justamente não prejudicar a imagem, de um evento de um prefeito eleito pós-eleições, eu estava no meio de muita gente e naquela outra semana eu fui informado que dezenas de pessoas que estavam ali foram infectadas. E eu tive a sorte de não ser infectado. Que expôs bastante desnecessariamente. Exatamente, desnecessariamente. Foram alguns puxão de orelha também em 2020. Alguns puxão de orelha. Alguns. Então, assim, é uma preocupação. Tu imagina tu estar num momento, num evento, numa coisa que não deveria ter acontecido, principalmente de quem dita regras e ordens, né, e que fala pela cidade, centenas de pessoas reunidas, festa a todo custo, uma coisa que não deveria ter acontecido. Né? Eu achei uma falta de exemplo total aquilo. Total. O que vem para 2021, Dudu? Acho que continua o Dudu News muito atuante, né? Reportando a cidade, reportando o Vale dos Sinos, com a nossa missão de levar informação daqui, né? Não informações, eu sempre digo, informações do Brasil e do mundo. Eu faço uma lista aqui com 300 milhões de portais, pode procurar. Uhum. Agora, a gente quer levar informação daqui, da nossa comunidade, da nossa região, fatos, exemplos, boas notícias, notícias ruins, informação à população. Acho que isso é uma coisa que deve ser dita. Uma novidade, talvez na internet, né? Talvez, né? Acho que um blog novo aí está vindo, um portal novo, uma coisa que já existia em Novo Hamburgo e que ela vai ser totalmente remodelada, né? Acho que é importante a gente dizer isso. E aí entra eu como um dos editores, as notícias do Dudu News lá, né? Acho que é importante a gente valorizar com o nome de Novo Hamburgo, né? Isso que também é muito importante. E a volta dos programas na Vale TV, né? Exatamente. Do programa e dos outros programas que a gente participa, Estação Hamburgo e dentre outros, né? E claro, outras coberturas, né, Rodrigão, que a gente vai tendo aí. Acho que uma muito esperada. Como é que tu recebe assim essa informação e o carinho das pessoas dessa estatura que tu atingiu? Sabe que eu acho uma coisa muito engraçada? Eu não consigo, penso que eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra, claro. Sabe? Eu não penso que eu sou assim, mereço uma estátua no centro de Novo Hamburgo. Não, Renato merece. Renato Gaúcho merece. Começou. Novo Hamburgo também. Acho que o Abel Braga merece. Mas tudo bem. Eu acho que eu sou uma pessoa muito simples e muito humilde. Eu trato os meus leitores como pessoas normais. Tu anda brigando com os leitores na rede também, Dudu? Também. Tem gente passando os limites contigo? Como é que Tem, sempre. Acho que é uma regra... Mas é mais gente que gosta do trabalho, é mais gente que critica naturalmente. Mais gente que ama meu trabalho. Isso que eu acho legal, isso que valoriza. Críticas, por exemplo, uma crítica que eu achei muito pertinente. Tu tá muito feio com esse teu cabelo. Corta. Não tá legal. Tá feio. Teu visual tá ruim. E isso é uma coisa que eu acho que eu tenho que me tocar mais nesse ano. Eu não me dou conta que eu falo com tantas pessoas em Novo Hamburgo. Eu não me dou conta que eu falo com uma comunidade tão grande como a de Novo Hamburgo. Eu deixo meu cabelo grande. Isso não pode. Você inverte o cabelo, Dudu. Eu morro de inverte o cabelo. E aí, mas aí entra assim, Rodrigão, esse papel, sabe? Eu acho que eu quero manter esse papel de uma pessoa muito simples para reforçar o meu compromisso comunitário com a cidade. De ir cobrir coisas que as pessoas, que certas pessoas não querem que mostre. Ir mostrar coisas que são extremamente positivas para a cidade. É um compromisso comunitário, uma aliança entre Novo Hamburgo e o nosso serviço de comunicação. É isso que eu acho que eu quero manter em 2021, dentro dos meus princípios, além das novidades que vêm
E sobre essa questão de até passou 2 jatos juntos, olha que interessante, 2 jatinhos juntos. É verdade. 2 jatos, deve vir de Canoas possivelmente. Muito legal esse registro. E aí eu acho que entra dentro desse imbróglio toda essa questão das críticas que tu disse. Eu acho que assim, a rede social tem que ser um espaço de respeito. Eu não escrevo na rede social que eu não digo para uma pessoa quando eu encontro na rua. O que adianta eu vir numa rede social me pagar de eu sei tudo, eu falo o que eu quiser, se na rua eu não tenho coragem de falar uma palavra? Acho que a pessoa ficar machão é atrás do computador. Assim. É muito fácil tudo. É muito fácil tu ser um machão, como tu disse. Te escreve tudo nas redes sociais, tu vai no Bourbon, encontra ela quer te abraçar. No meio da pandemia. Então, assim, é esse tipo de coisa, sabe? Que eu não entendo muito bem, né? Então, o que eu faço? Eu dou uma resposta na lata. Esses dias veio um senhor aí dizer que a informação... Que eu só faltava publicar horóscopo na rede social. Sabe o que eu respondi para ele? Faça o seu blog e publique o que o senhor quiser. Esse espaço é meu, fui eu que construí e não foi o senhor. Eu publico o que eu quiser. Eu não estou me importando porque o senhor Cala a boca, pensa. já morreu. Isso não quer dizer que tu não tem respeito por uma crítica. Exatamente. Como tu acabou de falar aí, críticas, né? Críticas construtivas, eu tenho maior respeito. É que a crítica sempre destrói alguma coisa, né, Dudu? A gente fala assim, uma crítica construtiva. Claro que se a gente for inteligente, tu é um guri muito inteligente, ela vem, bate em ti e tu absorve ela, tu tenta compreender a raiz dela, tu tenta compreender o que ela realmente quis te dizer, tenta despir cheio dos conceitos que essa pessoa tem para ficar com a essência daquilo que ela está te falando. Agora a crítica, ela sempre desconstrói alguma coisa para constituir outra. Exatamente, né? Mas eu acho que toda crítica é construtiva quando ela tem respeito. Mas depende daí da inteligência, sabedoria de quem recebe ela. Exatamente. Ela, né? Não, eu concordo. Agora, esse senhor, por exemplo, ele quis ofender. Ele quis dizer que tu era sensacionalista. Ele quis dizer que a notícia era ruim, que meu blog era ruim. Então, assim... Mas vamos dizer assim, isso... ele é só sensacional, não sensacionalista, pronto? Exatamente. Também pode ser, se quiser. Mas então, assim, sabe, Rodrigão, eu não me importo em receber críticas. Aqui elas não sejam com respeito. Quando elas Dudu, nós podíamos fazer um programa mais vezes aqui, sentado no teu jardim, no jardim da família Schmitz, aqui nas areias do litoral norte gaúcho, bastante grama aqui, não tem nada de areia aqui, tudo bem limpinho, um jardim lindíssimo, eu acho que nós vamos, cheio de plantas. Enquanto a gente está vendo. Mas a gente vai mudar o nome, não vai ser Estação Hamburgo. Estação Tramandaí. Eu acho que não, é de frente com o Dudu, por exemplo. De frente com o Dudu. Lado a lado com o Dudu. Mas aí, entre amigos, parafraseando nosso amigo Alejandro Malo. A gente pode trazer ele aqui junto, o que tu acha? Entre amigos com o Dudu e Alejandro. Alejandro Malo. Fica quase caras, assim. E eu acho que o próximo programa... Na beira da piscina, cara, tem tudo a ver. Não, né? mas eu acho que o próximo programa a gente pode fazer dentro da piscina. A gente inventa aí Adorei tua ideia, Dudu. A gente inventa, a gente pega, manda um helicóptero... Da onde é que o Alisson vai fazer a imagem pra nós? O Alisson, a gente manda ele subir em cima do helicóptero, ele fica gravando aí. Bota ele lá em cima do telhado. Eu acho que o Alisson tá pela piscina também, viu? A gente traz o Aurélio Decker pra tomar banho de piscina. Grande, o Lelo gosta de chuva, né? Eu imagino o Aurélio Decker... Eu também andou tomando banho de chuva e lembrou dele, né? Lembrei dele, mas eu vou fazer um desafio pro Aurélio. Agora eu vou me confundir. Pro Aurélio Decker. Eu quero que o Aurélio entreviste uma pessoa dentro da piscina. O que tu acha? Aurélio Decker... Não é? Como é que é? Não vai ser Aurélio Decker repórter. Vai ser Aurélio Decker repórter e a piscina também. Aurélio Decker escafandro. Exatamente. Talvez. Nadando crawl na piscina. Mas ia ser um negócio legal, porque o Lelo sempre é uma pessoa também que me dá total apoio. Eu acho que é importante registrar isso. Quando ele faz boas críticas, né? Ótimas críticas. Ajuda a ser melhor realmente. Exatamente. Né? E isso que eu gosto. Eu gosto de críticas com trata como respeito. Adulto, né? Te respeita como um cara que tá mandando bem, né? E eu acho que o que eu mais aprendo com o Lelo é ter coragem para enfrentar. Quando eu penso que eu vou enfrentar fazer uma matéria de uma coisa que vão até me ameaçar, eu penso o Lelo. O Lelo é minha inspiração para essas coisas, para esse tipo de coisa, porque ele tem uma coragem que eu vi em poucas pessoas até hoje, de ir atrás do negócio. Quem são jornalistas em Novo Hamburgo? Já falou de vários jornalistas aí que tu respeita. Tu citou o Martin Guerra antes, tu falou agora do Lelo. Quais são os jornalistas em Novo Hamburgo que tu respeita? A gente sabe do carinho que tu tem pelo teu avô, que apesar de não ser jornalista, trabalha no veículo de comunicação há muitos anos, mais de 40 anos, né?
40 anos, eu acho, né? O Mimi, eu não chamo de vô, Mimi, né? O Mimi tá há 37 anos no grupo Quase editorial 40 Sinos, anos eu acho. no grupo Sinos, que não é jornalista, mas que é um cara que representa o veículo, né? É o cara das relações com a comunidade. Eu acho que o meu vô é a minha maior inspiração nisso, em relações públicas, em relações com a comunidade, que é um dos meus maiores parâmetros no meu portal, e jornalistas que eu admiro muito, entra aí o Aurélio, entra aí o Márcio, acho que são, já citamos, acho que são dois jornalistas que têm um envolvimento comunitário muito grande. Acho que entra aí o próprio Rodrigo Steffen, mesmo ele não sendo jornalista, ele tem um envolvimento comunitário. Ele entra naquela bancada com pessoas, com debates polêmicos, com brigas. Não, fala dos outros, Quem mais? Eu acho que assim, no Grupo Sinos eu tive um convívio muito grande com muitos jornalistas e talvez um convívio não tão grande com os que eu tanto admiro, mas eu vejo neles também esse compromisso comunitário. Cito a Suzy Mello, é uma jornalista que eu tenho uma admiração muito grande. Talvez ela não saiba disso, talvez ela saiba disso agora. Citei hoje pro meu avô. Cito a Arlete Belzabeth, que é uma jornalista que está com meu avô aí. Hoje meu avô ainda falou com ela. Que está há quantos anos no Grupo Sinos? Verdade. Que está aí há muito tempo dentro da empresa. Né? Eu acho que eu vou citar o Alceu Mário Feijó. Nossa. Que eu acho que é uma das minhas grandes inspirações para isso, porque é um cara que ele não tinha limites para fazer o que ele queria. Ele podia estar no Jornal NH em 1970, que era um veículo de 10 anos, mas ele queria estar na Copa do Mundo. E ele conseguiu estar na Copa do Mundo. Então acho que ele é um exemplo para essa geração que quer para minha geração em si, de batalha, de ir atrás das coisas e de não ficar sentado. E um cara com um espírito comunitário gigante, né, Dudu? Claro. Porque ele é responsável, as pessoas não têm noção do quanto ele trabalhou nos bastidores para construir um monte do que a gente vê em Novo Hamburgo. Nossa, meu Deus. As coisas boas que a gente tem em Novo Hamburgo. Cito também uma pessoa que eu não conheci, mas que eu tenho uma grande admiração, Vinícius Bosley. Eu não sei o nome, não lembro o nome dessa pessoa agora, mas eu recebi ontem, vi também por via do meu avô, esqueci o nome dele agora, de um jornalista de Novo Hamburgo que escreveu um artigo quando meu avô foi eleito prefeito. E eu gosto muito de ler as abordagens de todos os veículos, como o veículo aborda aquela situação. E na capa do NH, o que apareceu no dia que ele foi empossado prefeito, o título era O Filho de um Funileiro. Eu não lembro o nome dele, mas eu achei muito legal porque era um jornalista que retratava a pessoa, o Miguel Henrique Schmitz. De onde ele veio, quem ele era, quem foram os pais, como ele se construiu, o Miguel Schmitz prefeito. Eu acho isso também muito legal. Não lembro o nome da pessoa, mas foi um dos grandes jornalistas do jornal NH no passado. E aí, entre esses nomes, né, pegamos aí o nosso próprio amigo João Valderi, que tinha um compromisso comunitário com o bairro Canudos que era inexplicável, né? Compromisso comunitário gigante com o bairro Canudos. Pegamos aí também, né, o Rodrigo Giacometti, que fez um ponto contra ponto na ABC. Um maravilhoso mediador. Nunca vi mediador igual na minha vida. É verdade. Mediador conseguia acalmar ânimos. Eu brinco que se eu ganhar na Mega Sena, eu compro o passe do Rodrigo para representar a estação. Não, mas eu acho que tem que ser os dois daí. O Rodrigo, o Rodriguinho e o Rodrigão. A dupla. Mas o Rodrigo Giacometti, ele tinha uma coisa que ele botava 2 cães. Um pitbull e um shih tzu. E podia ser um maior, podia ser um menor, podia ser do mesmo tamanho. Os dois brigavam, queriam se morder, e o Rodrigo Giacometti conseguia acalmar os ânimos e conseguia que o debate seguisse com respeito de uma forma muito bonita. Então eu acho que são nomes que eu admiro muito no Vale dos Sinos. Me desculpe se eu esqueci algum nome, né? Mas tá claro as tuas referências. Né? E também dá para citar aí, por exemplo, o Davis Luz, o nosso jornal Repercussão, que construiu uma marca. Nossa, é lindo o trabalho e o engajamento dessa turma. Né? Olha o que é o jornal Repercussão hoje no Vale do Paranhão. Exatamente. Hoje eu tava olhando, Rodrigão, eles entraram ao vivo num protesto na 239. O vídeo, em 5 minutos, tinha 1.100 pessoas assistindo. O engajamento deles é algo... É muito grande. Então, assim, lindo de ver. São jornalistas que eu admiro aí também. São parceiros da Vale TV, fizeram conosco o projeto de eleições, tanto Campo Bom quanto Sapiranga. E olha,
o engajamento deles, do Schmitz, é uma coisa linda. É emocionante ver o trabalho que se realiza. E aí eu também posso citar alguns outros jornalistas rapidamente. Karina Moraes é uma grande mulher também do Vale do Sino. Outra mulher maravilhosa que eu tenho orgulho de citar é Stephanie Sander. Oh, uma querida também. Essa aí, meu Deus, que profissional, que pessoa que sabe conduzir também muito bem os debates na Vale TV, do jeito que ela conduziu. Presença, né, não, e o engraçado é que as pessoas, elas por exemplo, tu vai num debate, se comenta muito dos políticos debatendo. Não se comentava dos políticos, comentava da Stephanie Sander mediando o debate. A Stephanie, o Dario, da nossa prefeitura, um grande homem nos textos. Sendo que ele é, para mim, uma referência em texto, em escrita. Quantos anos no jornal NH como editor? Verdade. Eu acho que são nomes que vale citar, que são importantes da gente citar, são esses aí. Tá, vamos fazer então um programa na piscina agora, tá combinado? Vamos pular agora. Vamos gravar o próximo programa aqui, mas agora. Agora eu peço pro Alisson, porque vai aparecer, ele vai gravar as imagens do terreno, para ele mostrar um pouquinho como é que é, né? Já que nós só estamos sentados atrás de uma piscina aqui, como nós estivéssemos no Copacabana Palace, né? Muito gostoso isso aqui. É maravilhoso, esse espaço aqui é maravilhoso. E mais uma citação que eu gostaria de fazer agora fora disso é a volta da Câmara de Vereadores. Hoje, já está acontecendo a sessão agora, 7h20, dessa segunda-feira, 1º de fevereiro. A sessão começou às 6h30. Continua com 45 dias de férias, Dudu. Eles disse, não, recessa só 30 dias. Desde antes do dia 15 de dezembro não se faz mais reunião na Câmara de Vereadores. E até aí, o primeiro dia útil. O seu Miguel tá chegando aí, ó. Tá vindo lá com o carro dele, ó. Mas nós vamos encerrando o programa enquanto Nós vamos encerrando o programa. Ele vai vindo com os faróis, vai iluminando aqui, né? Mas vale dizer que eu acho que os vereadores, nessa vez, têm que mostrar trabalho. Acho que eles têm que trabalhar, têm que fazer. É a primeira sessão dessa nova legislatura. Né? Porque tiveram 45 dias de folga. Melhor, 45 não, eles tiveram desde o dia 15 de novembro, 16 ali de folga, depois das comemorações, né? Só tiveram a posse, né? Mas me orgulhou muito uma coisa, muitos vereadores trabalhando, mostrando trabalho, mostrando atividade, né? vários projetos de lei, de honra mesmo. Pega o Vitão Querbes aí. Nós vamos acompanhar ao longo desse ano, não só a Câmara de Novo Hamburgo, mas de São Leopoldo, de Campo Bom, de Sapiranga, de Estância Velha, vão acompanhar muito o trabalho desse pessoal. Com certeza. Dudu Schmitz, teu ponto final. Olha, meu ponto final é justamente sobre o primeiro tema do nosso programa, licitação do transporte público hamburguense. Em todas as matérias que eu fiz esse ano do transporte público de Novo Hamburgo, críticas fortíssimas ao transporte público atual. E eu acho que essas críticas que o povo dá, eu acho que a prefeitura deve levar muito bem. E aí, a partir de agora, essas críticas serem estudadas, críticas da população, do povo que paga o ônibus, do povo que anda de ônibus, que frequenta o transporte público, para que um novo modelo de transporte público seja feito na cidade. E o bom de estar aqui é que o Rodrigão está aqui, olhando para a câmera, ele está chamando o cachorro. Então, tá lá, que venha 2021, o Max. Que venha um novo transporte público, que venha uma nova forma, né, de que isso seja feito aqui no nosso município, e que daqui a alguns meses o Aurélio Decker possa sentar ao lado da prefeita Fátima, como ele sentou há 3 anos atrás, e ele é muito cobrado disso, em ônibus novos, em um novo serviço à população. Ele cobra muito ela disso. E eu também. Eu já falei muito com a Fátima e com a assessoria, cobrando isso, e quero sentar do novo ônibus com ela e com a demais administração para nós discutirmos, e com o povo também, né? Para o povo opinar também, que é muito importante. Um programa diferente hoje. Eu encerro, aqui na beira da piscina, em Tramandaí, um programa diferente, conversando muito com o Dudu Schmitz, vendo a opinião dele, marcando espaço. A gente vai ver cada vez mais esse cara na telinha, mas em todos os espaços da nossa cidade, dando opinião e trazendo informação pra gente. E na internet, esse ano também promete novidades da Vale TV. Queremos estar ainda mais próximos da população, no meio que é mais usado, né? Que é a internet, que é essa coisinha linda aqui, que pesa aqui, quantas gramas pesa aqui? 200? Nem isso. Pouquíssimo. Mas nós queremos estar... Nós vamos terminar o programa agora aqui, mas a gente vai deixar o Miguel Schmitz com uma mensagem para vocês. Isso. A gente fica por aqui agradecendo demais esse carinho da nossa audiência e
Continue com a programação da nossa E além Vale disso, TV. o trem de opiniões do Estação Hamburgo volta amanhã. Não perca. Mas eu não esperava receber a visita do Rodrigão, da Estação Hamburgo, do canal 14, aqui na nossa casa. Mas é uma alegria e sempre muito bem-vindo aqui, Rodrigão. E é uma satisfação também poder cumprimentar os telespectadores da Estação Hamburgo. Olha, se a gente pudesse assistir aqui na praia, certamente estaríamos assistindo diariamente, como a gente faz costumeiramente lá na nossa querida Novo Hamburgo. Então, um grande abraço ao Rodrigão. Sinta-se em casa e sempre muito bem-vindo. Um abraço.